A importância do Rio São Francisco na colonização do interior do Nordeste. Pois é, gente, senta aí que lá vem história. Vamos continuar falando sobre a colonização com o livro de Alfredo Leite Cavalcanti, Histórias de Garanhuns, mas antes tem a nossa vinheta. Toda cidade tem histórias. Algumas foram vividas, outras jamais foram contadas. Pois é, gente, vamos continuar aqui falando sobre a colonização no interior do Nordeste, né? Especialmente aqui em Pernambuco, Bahia, Sergipe, vamos lá. E a gente parou na parte que fala sobre o domínio das terras, né? O extermínio dos silvícolas e o domínio das terras, sobre o direito adquirido. Tá certo? Vamos lá. Então, esse foi o processo primário empregado pelos colonizadores para a conquista das terras sertanejas mediante a outorga das sesmarias pelo reino. A criação do gado, disse o professor Osório de Souza Reis, foi a causa primordial da expansão geográfica no Brasil Oriental. Desenvolveu-se, a princípio, nas imediações da cidade de Salvador, e pouco a pouco foi se estendendo a Sergipe, a Pernambuco e para o interior ao longo do Rio São Francisco. Tudo geria ali em torno do Rio São Francisco. À medida que a criação se afastava do litoral, iam se abrindo caminhos e fundando povoados em torno das fazendas dos vaqueiros. Vida aspérrima, ou vida dura, né, difícil, embora menos dura que a dos bandeirantes, passaram esses primeiros ocupadores do sertão. Não eram os donos das sesmarias, escreveu Capistrano de Abreu, mas escravos ou prepostos. Carne e leite havia em abundância, mas isto apenas. A farinha, o único alimento em que o povo tem confiança, faltou-lhes a princípio, por julgarem a terra impróprio ao cultivo da mandioca, não por defeito do solo, mas pela falta de chuva durante a maior parte do ano. O milho, a não ser verde, afugentava pelo penoso preparo daqueles distritos estranhos ao uso do monjolo. Monjolo era um engenho antigo movido a água. E as frutas mais silvestres, as qualidades do mel, menos saborosas, eram devoradas com avidez. Podem-se apanhar muitos fatos da vida daqueles sertanejos, dizendo que atravessaram a época do couro. Do couro era a porta das cabanas, o rude-leito aplicado ao chão duro. Do couro, todas as cordas, a borracha para carregar água, o mocotó ou alforge para levar comida. A mala para guardar roupas, a mochila para milhar cavalo, as peias para prendê-lo em viagem, as bainhas de facas, as bruacas e surrões, a roupa de entrar no mato, os banguês para curtume ou apurar o sal. Para os açudes, o material de aterro era levado em couros puxados por junta de bois que calcavam a terra com seu peso. Em couro, pisava-se tabaco para o nariz. E quando Cristóvão de Barros, no ano de 1590, iniciou a conquista daquela terra, as boiadas tangidas do sul já haviam ultrapassado o rio Itapecuru. De 1590 a 1600, as campinas entre o Rio Real e o São Francisco povoaram-se tão numeroso concurso de pastores que, segundo Frei Vicente do Salvador, desde o ano de 1627, dali se provém de bois os engenhos da Bahia e de Pernambuco, e vem os açougues de carnes. O Rio São Francisco, disse o Pedro Calmon, foi um polarizador. Nenhum outro rio do Brasil teve uma função histórica tão constante à sua importância como condensador de povos pertencente à arqueologia da América. E por falar no rio, vocês sabem quantos estados o Rio São Francisco banha, corta?
São 5 estados. E onde é que nasce o Rio São Francisco? Nasce em Minas Gerais, que é o primeiro estado onde ele nasce. E ele desemboca para Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Ele tem uma bacia hidrográfica, né? No entanto, abrange também os estados de Goiás e o Distrito Federal, a bacia. Mas tem uns detalhes sobre esse percurso, né? Que a nascente é na Serra da Canastra, em São Roque, de Minas Gerais. E os estados percorridos são esses: Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Bahia. A Foz, ele deságua no Oceano Atlântico, na divisa entre Alagoas e Sergipe. Tem a extensão aproximadamente de 2.914 quilômetros e a sua importância, ele é conhecido como um rio da integração nacional. É vital para a economia e irrigação do Nordeste. Fundamental esse rio. Pois é, vamos parar por aqui para o vídeo não ficar grande. Amanhã a gente volta continuar o assunto da colonização do livro de Alfredo Leite Cavalcante, Histórias de Garanhuns. Aguardo você amanhã.